E aí, você já ouviu alguma vez falar sobre jugo desigual? Você sabe o que é isso? O que isso tem a ver com os seus filhos? Esse é o assunto do programa Encontro de Pais hoje. Para isso, nós convidamos o pastor Udolci Zukovski, que durante muitos anos foi líder de jovens, desbravadores, aventureiros. Hoje ele é líder sul-americano de desbravadores e aventureiros. Ele possui mestrado em teologia e também é pai de 3 filhos adultos. Antes de conversarmos sobre jugo desigual, eu quero outra vez falar para você deste precioso livro para pais como você. Eu não recomendo esse livro para qualquer tipo de pai. Esse livro é apenas para pais que têm interesse na vida eterna dos seus filhos e estão trabalhando de maneira firme, de maneira positiva, com propósito para que os seus filhos não apenas tenham sucesso nessa vida, mas também na vida eterna. Pastor Udolci, vamos então para o assunto de hoje. O assunto de hoje é jugo desigual. Que negócio é esse jugo desigual? Essa é uma palavra que a gente não ouve na rua por aí, né? Pois é, uma coisa até, acho que nem se usa, a não ser na Bíblia ou na igreja em algum momento, mas não se usa jugo, né? Jugo, o que é jugo? Jugo é um fardo, é um peso, era o que é usado para os 2 bois puxarem um arado, né? Então é o jugo ali, né? Aquele pau que põe aqui E o jugo desigual é que o lavrador, e eu já tive a oportunidade de lavrar com um cavalo, mas com boi não tive essa oportunidade, né? Mas quando são 2 bois que estão lá, eles têm que colocar os 2 com a mesma força, porque senão um vai cansar muito e o outro não vai acompanhar. Então são os 2 com a mesma força. É até uma ciência entre o lavrador para ver os 2 bois que eles se adaptam. Às vezes até são 2 bois que têm força, mas na verdade os 2 eles não se suportam, né? Então é como você escolher 2 companheiros, e esses 2 companheiros têm que ter a mesma força para fazer o trabalho. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Coríntios, né? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E aí ele continua falando sobre essa importância de haver um jugo igual no casamento. Então, no casamento... E também em relações comerciais, em outros aspectos. Isso abrange todos os aspectos da vida, né? A gente tem focado sobre o casamento porque é o mais claro, assim. Mas, na verdade, muitos cristãos têm tido prejuízo ou sido enganados porque fizeram uma sociedade com alguém que não tem o mesmo espírito deles, né? Agora, indo diretamente assim, pro nosso assunto de hoje, que é filhos. Sim. Como que eu posso, como pai, ajudar a preservar meus filhos de terem alguma experiência de namoro que possa levar a um jugo desigual, um futuro jugo desigual no casamento também, né? Jugo desigual no namoro. O pessoal pergunta se jugo desigual é no namoro também. Aí a questão é o namoro, por que é o namoro? É uma brincadeira, né? Então, na verdade, o jugo desigual é isso. Há alguma comunhão entre uma pessoa que tem uma fé e a outra pessoa que tem outro tipo de fé, outro tipo de crença. Agora né? Esse seu conceito aí, pastor, parece muito impopular e muito antigo, fora de moda, né? Esse negócio de que namoro é para casar. Namoro é para casar ou dá para a gente namorar para brincar, para passar o tempo, não tem nada para fazer? 13 anos, 12 anos, namorar. Sim, pois é. Aqui que fica, qual é a situação? Qual que é o padrão? Qual que é o seu padrão? Se o meu padrão é seguir o que está todo mundo fazendo, então eu sou um boi que vou para o matadouro como tantos vão para o matadouro. Né? Então o padrão cristão é um pouquinho diferente. Agora eu acredito e sei e passei por isso com meus filhos, de que realmente é difícil você tratar desse assunto numa época em que eles estão, mas eu estou gostando daquele menino e etc, etc. E você, espera mais um pouco. E que os filmes incentivam o namoro de juvenis e adolescentes, a sociedade incentiva, os colegas incentivam, a escola incentiva, e um pai e uma mãe que, por prudência, por obediência à palavra de Deus, vai refrear essas afeições juvenis, né?
ele vai estar lutando sozinho contra a maré. Você acha que vale a pena o pai e a mãe entrarem numa luta dessa, numa briga dessa? Você sabe que, além de que vale a pena, porque o que está em jogo é o futuro, da felicidade do seu filho, da sua filha, você tem até o próprio amparo da lei. Porque a lei diz que uma criança até os 16 anos de idade, ele não tem nem a sua própria sexualidade definida. Então, se a própria lei do país fala assim, eles entendem assim... O seu completo desenvolvimento sexual, ele não está maduro o suficiente para entender realmente o que é importante ou não. Mas eu queria enfatizar para os pais, ao conversarem com os filhos, de que também não existe só o julgo desigual, que é esse julgo de uma pessoa que tem a fé em Jesus e outra pessoa que não tem, uma pessoa que é de uma igreja e a outra que tem outro tipo de crença. Eu menciono 5 tipos de julgo desigual. 5. O primeiro é esse, que é o julgo missionário. Se é julgo missionário. Não, ele não é e tal, mas depois ele vai ser. É o namoro evangelístico, né? Exatamente. Eu vou estudar a Bíblia com ele e tal. Ele até aceita que eu ore com ele. Então, eu estou fazendo isso, mas eu sei que depois ele vai aceitar. Está indo à igreja comigo. Exatamente. Então, acontece muitos assim. É o namoro missionário. Ou é o julgo missionário. Julgo desigual missionário é esse. Mas eu estou com um bom espírito. Eu quero salvar as pessoas. Que coisa linda, né? É um coração tão bonito espírito esse. Evangelístico, maravilhoso. E aí, quando termina o namoro, o sujeito nunca mais vem para a igreja. Ou ela também não vem e tudo, né? Então, esses são julgos que eu gostaria de mencionar, que os pais conversassem com seus filhos já jovens, para que eles não esperem acontecer isso para ir dizer, filho, isso aí não vai dar certo. É a lei da prevenção. Se eu previno, o próprio filho, quando vai se envolver, espera aí, mas essa aí é a Dalila, né? Essa aí e tal, mas o pai falou mesmo, tal. Então, esse é o julgo missionário. O outro julgo é o julgo Madre Teresa. Sabe qual que é o julgo Madre Teresa? Como é que é isso? O julgo Madre Teresa é o seguinte, é a menina que está namorando um cabra, só que o cabra, ele é uma peste, ele é um problema, ele é um zero à esquerda, mais ainda. Mas ela tem esperança de que ele mude. Então ela fala para a mãe, ele é lá ele faz parte da quadrilha. Ele precisa de mim. Ele faz parte da quadrilha, é um traficante, mas ele falou que logo ele vai deixar desse negócio de vender droga. Ele está lutando, né? Está lutando, ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém que acompanhe ele. Ora por ele. Exatamente. Então esse é o Madre Teresa, que tem um coração tão grande, né, que quer ajudar e tal. E todo mundo está vendo que o sujeito não presta, mas ela ainda tem esperança de que ele mude, que ela vai conseguir mudar ele. Aliás, muitas mulheres têm essa esperança. Né? Mas Jesus não pode fazer um milagre? Sim, pode fazer um milagre, mas você não. Exatamente. Não é você, Jesus. Né? Deixa Jesus fazer sem você estar envolvido nesse milagre. Né? Você quer continuar orando? Continue orando, mas tipo de namoro... o namoro. Aliás, muitas mulheres têm essa esperança, né? Não, ele é meio assim e tal, mas depois do casamento eu conserto ele. E ele não conserta coisa nenhuma. A gente sabe que é muito difícil mudar as pessoas, né? Eu acho que é muito útil essa conversa para nós, pais, porque nós precisamos estar preparados para dar razões a nossos filhos, né? Então, e o terceiro? O terceiro é o exótico. Então, é assim, a pessoa teve uma atração por uma outra pessoa que não tem nada a ver com ela, que é totalmente diferente, que é de uma cultura totalmente diferente, que apareceu assim, ele apareceu lá na escola, veio agora tal, e eu já estou namorando com ele. Mas ele veio da onde? Não, veio lá do um bicho grilo, né? É um negócio assim, é tão diferente que eu me atraí por ele. Então, esse tipo de namoro, óbvio que é um julgo desigual, porque há tanta diferença entre os dois que isso deve ser evitado, né? O outro tipo de julgo desigual é o julgo filha-papai. Filha-papai. Quer dizer, esses que eu estou falando não são os que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando daquele da fé e tal. Mas esses estão com um altíssimo índice de fracasso. De fracasso, né? Filha papai. Mas mãe, veja, eu tenho 17 anos. Ele tem 42, mas ele é jovem. Ele é jovem e tal. Nada contra o cara de 42, mas espera aí, a diferença de idade é tão grande que, na verdade, ele é seu pai, ele tem a idade do seu pai. E hoje já está, inclusive, a inversão de sexo aí. Pode ser ele de 17 e ela de 42. Filho, né? Filho, mamãe, né?
Exatamente. Então, mas ela malha, ela se cuida. Sim, exatamente. Então isso vai, aparentemente agora não vai aparecer a diferença, mas mais para frente a diferença vai se tornar muito grande, que os desejos são diferentes, as atitudes são diferentes, as necessidades são diferentes, né? Então esse e o último é o jugo sou rebelde. Então é o seguinte, que ele está namorando, o pai vê que não vai dar certo, a mãe vê que não vai dar certo, os amigos veem que não vai dar certo, todo mundo vê que não vai dar certo, que não tem uma liga entre os dois, que não, na verdade um está se aproveitando do outro, que está acontecendo. Mas aí ele eu sei o que é melhor para mim, vocês não sabem, eu tenho certeza que vai dar certo. E ele está sozinho na história, todo mundo está dizendo que não vai dar certo e ele insiste de que vai dar certo. E aí tem aquele complexo de perseguição, né? Os dois se unem, quanto maior a barreira, a rejeição, mais eles se apegam. Mais eles se unem, todos estão contra nós, vamos escrever um livro, fomos perseguidos, sofremos, né? E nós vamos ter uma grande história de amor, porque, veja, existem filmes que falam sobre isso, etc. Contra todos, né? Agora, pastor, como que nós, como pais, podemos ajudar os filhos a buscar, agora o contrário, o jugo igual? Então, um namoro apropriado, dentro dos caminhos de Deus. Que coisas um pai e uma mãe podem fazer para facilitar esse processo no momento correto, na idade em que já está aproximando o tempo de casar mesmo? O que eu falei de prevenção é o melhor remédio sempre, é prevenção. Então, eu acho que uma das primeiras coisas é falar sobre esse assunto, conversar com ele sobre isso. E nessa conversa pode até mencionar o próprio fato seu e da sua esposa. Então, filho ou filha, vocês veem que o pai e a mãe, às vezes a gente discute. A gente pede perdão, porque às vezes a gente não devia discutir, mas às vezes discute. E nós temos a mesma religião, e nós somos de uma classe social parecida, somos de famílias que têm mais ou menos os mesmos costumes, e mesmo assim, às vezes a gente discute e tal. Agora, se imagina se fosse o contrário. Se fosse numa outra situação em que fosse uma diferença de idade tão grande, ou a sua mãe sendo uma cristã e eu não sendo um cristão, como seria? As maiores intrigas mundiais acontecem por causa de religião. Então você imagina dentro de casa, como seria... Não, mas ele permite, ele não esquenta a cabeça com a igreja. Ele diz assim, não, você vai viver sua religião, eu não vou atrapalhar. Como não vai atrapalhar? O futuro vai dizer que na educação dos filhos e tanta outra coisa, vai haver um monte de problemas que você poderia evitar. Então, quando a Bíblia fala para não haver jugo desigual, ele está dizendo assim, eu, Deus, te amo, eu gosto de você e eu quero que você tenha uma vida feliz. Por que você vai escolher um outro caminho para dizer assim, não, a Bíblia está errada e eu vou fazer um outro jeito? Então, se a Bíblia está fazendo assim, Deus tem um interesse em você. Aparentemente, naquele momento, você teve uma atração por aquela pessoa. Mas essa atração não precisa se transformar em amor. Deixa que a atração depois se desvaneça e você faça uma escolha correta. E o pai e a mãe, quando têm amor suficiente por um filho, por uma filha, a ponto de, às vezes, enfrentar com carinho, com amor, mas com firmeza, e mostrar o que diz a palavra de Deus, também está dizendo para o filho, eu amo você a ponto de ir contra as suas inclinações e sofrer uma rejeição de você, meu filho, mas porque penso no seu bem. E eu não tenho tempo para contar isso, mas eu tenho um pai que fez isso comigo, soube me enfrentar num momento que eu estava envolvido num relacionamento como esse aí de jugo desigual. E eu dou graças a Deus por isso, por ter tido um pai que fez isso. Então, eu acho que é um chamado de Deus para os pais hoje, né? E essa é a liberdade que o pai deve ter com o filho, né? O relacionamento amoroso, um carinho tão grande de o filho, mesmo na hora, talvez ele não aceitar, mas depois de um pouquinho da noite, pensando, ele vai, puxa vida, o pai tem razão, realmente é melhor eu ir de acordo com o que os outros estão me falando, estão me ajudando a tomar boas decisões no meu relacionamento. Pastor Udossi, muito obrigado. Muito obrigado você também que está acompanhando a gente aqui no programa Encontro de Pais. Nós vamos ficando por aqui e você já sabe, você continua aí com as perguntas da sua dinâmica de grupo, do estudo em grupo. Reúna com o seu grupo de pais aí agora e converse sobre esse tema, continue conversando sobre esse tema. Nosso desejo é que Deus abençoe você, sua casa, seus filhos, sua família. Nos vemos no próximo programa. Até lá.